Juntos nós somos melhores. Amém? Amém? Louvado seja Deus porque nós estamos juntos. Louvado seja Deus por tudo o que Ele já tem falado aos nossos corações essa noite. E Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. E é muito bom podermos dizer ao Senhor para nos levar a um local onde nós podemos ouvir a voz dEle. E a presença dele é esse local. Mas também precisa existir em nós essa disposição de querer ouvir. Porque se nós quisermos, nós vamos ouvir. E eu espero sinceramente que você tenha vindo essa noite aqui para ouvir. Um professor meu, uma vez contou uma história, que um determinado pastor foi pregar numa igreja e ao fim do culto, uma irmãzinha disse para o pastor local que as mensagens daquele pastor foram uma bênção sem tamanho na vida dela. E o pastor local olhou para ela e falou assim: irmã, eu tenho pregado esse negócio domingo após domingo. E ela disse ao pastor: então, pastor, mas hoje eu vim para ouvir. Aí a coisa funcionou. Mas como assim, pastor? Deus jamais se calará diante de um coração que realmente quer ouvi-lo. Então, eu convido você a ouvir, até porque o pastor que contou essa história para mim está aqui hoje. Então, eu lembro muito das coisas, eu não lembro nomes, mas eu lembro das coisas, graças a Deus. Graças a Deus. Mas é conosco, está conosco aqui o pastor Marcelo Moura da Silva. O pastor Marcelo é pastor da 4ª Igreja Batista em Campo Grande. Foi meu professor de Antigo Testamento, meu professor de hebraico, meu professor de homilética. Me deu um bocado de aula, E ao mesmo tempo, nessa história toda de aula, Deus me deu um amigo. E eu engrandeço muito a Deus por isso, por ter me dado um amigo. E veio com ele a esposa dele, que é uma pessoa também que eu gosto mais da conta, e que também é minha amiga, e são pessoas que, enfim, a gente gosta demais. E é bom tê-los conosco, e é bom revê-los, até porque, devido à distância, a gente não se vê com muita frequência, Mas é bom quando a gente tem essa oportunidade. E eu queria pedir a você que esteja disposto a ouvir. Pastor, por favor. Boa noite, queridos, queridas. Prazer estar mais uma vez com os irmãos e irmãs aqui. Há alguns anos atrás, alguns bastante, não me recordo bem que aniversário foi, mas eu também estive aqui, fazendo uma conferência, por ocasião do aniversário dessa igreja, em uma outra época. E naquela ocasião, fiz uma série de pregações em um texto só, Foram vários sermões em uma parábola, e eu me lembro que ficou marcado na vida de muitas pessoas, essa experiência. E com alegria retorno a essa igreja, que aprendi a amar ao longo dos anos, pela convivência, no período que trabalhei aqui no Ana Wallerman, em Dourados, mas também agora com um motivo também de muita alegria, a presença do pastor João e sua família aqui no ministério dessa igreja, pessoa da minha mais alta consideração, apreço e admiração. Sei que Deus está fazendo uma grande obra e vai continuar fazendo uma grande obra para a glória dele, através da vida dessa igreja. E todas as vezes que eu sou convidado a pregar em um aniversário de igreja, eu fico assim, obrigado, querida. Eu fico assim bastante preocupado, porque aniversário é um momento de celebração, de alegria, de contar as glórias, os sucessos, e de vibrar com as coisas que Deus tem feito. E eu sei que já fizemos isso aqui com o louvor e com todas as nossas expressões de gratidão no nosso interior, e também
expressando de maneira clara com a nosso amor aqui nessa noite. Mas também eu sempre penso que é uma oportunidade imensa para a gente refletir na verdadeira missão de uma igreja em determinado lugar. E eu confesso aos irmãos que eu fico mais tentado com essa segunda possibilidade. Eu gosto demais do projeto de Deus para a vida. Eu gosto demais de sonhar os projetos que Jesus sonhou na nossa história. E eu tenho muito prazer em me desafiar e desafiar você a pensarmos no que Jesus espera da nossa vida, ainda mais intensamente, porque estamos aqui caminhando, muitos há 48, outros há muito mais tempo, né, porque vieram para cá já de outras experiências, de outros lugares. E eu, por exemplo, que é uma igreja de 48 anos, é só olhar para mim, eu tenho 49. Está enxuta ainda. Tem muita vida ainda, né? Muita energia ainda, apesar com essa cara de gripe aqui, né? Meio desanimado. Mas a gente tem, na verdade, uma história muito mais bonita para construir. E, com certeza, nesse aniversário, Deus trouxe você aqui para ouvir uma série de desafios para a sua vida pessoal. Deus trouxe você aqui e me trouxe aqui para falar conosco sobre algo maravilhoso que Ele tem para a nossa vida, mas que é desafiador para a nossa humanidade. Assim é a pregação do Evangelho. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. E eu quero ler a partir do verso 27, um texto sobejamente conhecido para os leitores do Evangelho, Lucas 5, verso 27. E leremos até o capítulo 6, verso 11. Lucas 5, 27, até o capítulo 6, verso 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27. Encontramos assim o registro da revelação do Cristo. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros que estavam com eles à mesa foram àquela casa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos, os que têm saúde, não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles, os mesmos, fariseus e escribas: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas,
os seus discípulos comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se-lhe um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te, vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. E então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. E eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, esse texto para mim é belíssimo. Belíssimo para revelar o que Jesus espera da sua igreja. Belíssimo para revelar o que Jesus espera para a minha vida e para a sua vida. Belíssimo para revelar o que Jesus espera para os próximos anos dessa igreja. Veja, acredito que vocês viveram todos esses valores nos anos anteriores, mas como um novo tempo, o tempo da nossa vida, o tempo que se chama hoje, o tempo que se chamará amanhã, se lá estivermos vivos, Deus espera que vivamos como Jesus viveu. Deus espera que eu e você desenvolvamos na nossa prática contínua, na nossa vida cristã, nos nossos compromissos com a igreja de Jesus, uma espiritualidade muito aproximada daquela que Jesus viveu. Queridos irmãos e irmãs, essa celebração tem o tema Juntos a Serviço do Mestre. Sobretudo, o Mestre. Me chama a atenção que a palavra mestre está maiúscula. Porque Ele é a nossa atenção. Não é por estarmos juntos, mas há um propósito. Juntos nós queremos viver a vida como Jesus viveu. Esse é o grande desejo de uma igreja. Esse é o grande propósito de uma igreja. Essa é a missão dessa igreja. Nesse tempo e em qualquer outro. Mas, queridos irmãos e irmãs, esse texto nos mostra como Jesus vivenciou a sua espiritualidade, como ele colocou na vida os compromissos que ele tinha com Deus, como ele aproximou a palavra de Deus para aquelas pessoas. E essa sessão que acabamos de ler, com essas histórias encadeadas, ela nos apresentam quadros verdadeiros de uma experiência com o Mestre, mas que de alguma maneira escandalizou os religiosos da sua época. De alguma maneira soou estranho o jeito que Jesus vivia. Pareceu herético como Jesus interpretava a palavra de Deus. Se os irmãos repararam na leitura, nós encontramos aqui no capítulo 5, no verso de número 30, perguntando os fariseus e publicanos, perguntaram para ele: mas mestre, que negócio é esse do senhor comer com pecador, fazer jantar com gente ruim, com gente que a gente não gosta? Um pouco mais à frente, aqueles mesmos religiosos
interessados na sã doutrina, e cá entre nós, eu sou super interessado na sã doutrina, né? Mas a sã doutrina, queridos irmãos, pela ótica de Jesus, não estava atrelado a ritos ou a exclusões. Pelo contrário, a sã doutrina estava no apego profundo ao amor ao próximo, a uma espiritualidade que não era apenas cerimonial, a uma espiritualidade que não era apenas social, não era apenas religiosamente cumprida, mas em um compromisso ardente de amor por aqueles que estavam longe de Deus, que estavam carentes do agir de Deus, que estavam precisando da transformação pelo poder de Deus. Queridos irmãos e irmãs, essas experiências narradas por Lucas colocam na nossa mente que muitas vezes nós podemos estar nos afastando dos projetos de Cristo, por estarmos ficando muito próximos do coração dos fariseus. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Sabe por que eu digo para os irmãos? Eu sou um cristão evangélico, como disse, tem 49 anos, perto dos 50, se Deus quiser, dia 6 de setembro, vou completar meio século, e desses 50 anos eu frequento uma igreja batista. Se você quiser somar os 9 meses que eu ia no ventre, também. Eu sou de uma igreja batista, que hoje, nesse ano, completou 119 anos. E queridos irmãos e irmãs, por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes o meu coração se aproxima da lógica dos fariseus. Porque muitas vezes eu sou tentado a pensar como um religioso. E um religioso pensa, não vou me envolver com gente ruim. Um religioso pensa, por que essa pessoa está fazendo a coisa errada ao invés de fazer a coisa certa? Por que ele não está na igreja no domingo? Está em outro lugar, está fazendo aquilo que não deve no dia santo. E eu estou falando isso para os irmãos porque eu penso muitas vezes dessa maneira. Mas, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus me ajuda, me estimula, me encoraja a olhar para Jesus e não para os fariseus. A encontrar uma espiritualidade que alcance vidas que precisam de transformação, a fazer com que a minha vida seja caminhante, né? Para que a obra de Deus seja realizada na transformação de outros. Queridos irmãos e irmãs, essas histórias nos mostram que Jesus amava cobradores de impostos, amava pecadores, jantava com eles. Essas histórias nos mostram que Jesus estava muito mais preocupado com o bem, com as transformações das pessoas, do que propriamente com as cerimônias religiosas, como muita oração, muito jejum. Veja, Jesus não tira a importância da oração e nem do jejum, e ele fala, os meus discípulos vão orar e vão jejuar. Mas, queridos irmãos, muito mais importante de que orar é viver para a glória de Deus do Deus que você ora. Muito mais importante que jejuar é você dedicar a sua vida para o Deus em quem você confia. Jesus estava falando, olha, muito mais importante que cerimônias, que guardar datas sagradas. O importante são vidas transformadas. O sábado, questionado aqui, de alguma maneira os discípulos de Jesus comeram num dia que não era possível colher, eles colheram, debulharam, que era considerado trabalho, que era irregularidade nos ritos daquela religiosidade. E eles comeram, se alegraram, mataram a fome. Um pouco mais adiante, Jesus, no outro sábado,
cura um homem na casa de Deus. E as pessoas julgavam aquilo um equívoco. Queridos irmãos e irmãs, nós somos desafiados no 48º aniversário dessa igreja a olhar para o Mestre, a desejar uma vida intensamente apegada aos exemplos da espiritualidade de Jesus e evitarmos a todo custo a tradição dos fariseus. A espiritualidade cristã, a espiritualidade de Cristo Jesus, registrada aqui nesse texto, mostra que a espiritualidade que Jesus espera na minha vida e na sua vida não está arraigada em expressões externas, mas está arraigada em profundos compromissos de transformação de transformações internas, perdão. A espiritualidade que Jesus espera que eu e você vivamos está arraigada em compromissos de mudança interior. Se você reparar, nesses textos que nós acabamos de ler, Jesus fala para a gente transformar o nosso olhar para os nossos relacionamentos. O que era comum na sociedade galilaica, do Galileu Jesus, o que era comum na sociedade judaica no período de Jesus, é se alguém não estivesse limpo, se alguém não estivesse seguindo as regras, eles deveriam se afastar. Se alguém tivesse tocado num morto, as pessoas deveriam se afastar dele. Se alguma pessoa tivesse com alguma doença, as pessoas deveriam se afastar dela ou delas. Mas Jesus mostra que a nossa espiritualidade precisa mudar essa nossa ótica para os relacionamentos. A gente não pode e não deve se afastar das pessoas que precisam de Deus. Eu e você somos convidados nesse aniversário a esse grande desafio. Nós não devemos nos afastar de relacionamentos com pessoas porque elas não são da nossa igreja. É o contrário. Queridos irmãos e irmãs, Jesus chama um cobrador de impostos, homem odiado na sua época. Aquelas pessoas tinham raiva de cobrador de imposto, porque representava o Império Romano, representava o opressor. Representava alguém que cobrava mais que o império cobrava, porque ele já tinha que guardar a sua parte no bolso. Corrupção não é coisa do Brasil, não, é muito antigo. Corrupção é coisa da humanidade. E pessoas como Levi, Mateus, costumavam viver uma vida muito irregular e eram socialmente detestados. E Jesus chama essa pessoa, nesse cargo, com essa fama, para ser o seu discípulo. Jesus vai jantar com gente dessa laia, com gente dessa espécie. E isso deixa o religioso lá, não era preocupado, ele estava indignado. Queridos irmãos e irmãs, quando a gente está perto de Jesus, a gente precisa entender que nós temos que mudar no nosso interior. E uma das coisas que tem que mudar no nosso interior é que a gente precisa pensar nos relacionamentos com os olhos de Jesus e não com os olhos de uma regra, de uma sociedade ou de uma religião. E o olhar de Jesus é: quem precisa de Deus, eu estou à disposição. Quem precisa de mudança de vida, eu estou à disposição.
Quem está doente, eis-me aqui para prestar socorro. Essa espiritualidade de Jesus, irmão e irmã, esse é o desafio que Ele tem para mim e para você. Não que a gente rejeite relacionamentos porque não fazem parte da nossa mesma confissão de fé. Pelo contrário, que a gente entenda que as grandes oportunidades do poder de Deus estão nas relações com pessoas que precisam de mudança. Sabe por que a igreja, de alguma maneira, religiosamente, ou normalmente, fala para a gente se afastar um pouco dessa convivência? Porque a igreja, ou as pessoas da igreja, ou os pais, acreditam que a gente vai ser influenciado, não que a gente vai ser influência. Não é isso? É com bom coração que as pessoas fazem isso. As pessoas falam, não se mistura não. Gente boa não se mistura, diz o pantaneiro, né? Gente boa não se mistura. Está errado. A ótica de Jesus é outra. Gente boa se mistura com gente ruim. Só que é para mudar aquelas pessoas, não é para você mudar. Essa é a diferença. Você vai lá com um propósito, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na fraqueza. Você vai lá com objetividade, na mudança dos relacionamentos, entendendo, olha, aqui tem doente, aqui precisa de cura, aqui precisa de mudança. E eu sou instrumento de Deus para proclamar mudança, para ensinar o poder de Deus, para promover experiências com o Cristo capaz de mudar um picareta em gente honesta. Para ver o poder de Jesus mudar um corrupto num homem de palavra. Para ver um mentiroso se tornar uma pessoa da verdade. Queridos irmãos e irmãs, as nossas relações precisam ser mais impactantes e melhores. E os sãos não precisam de médicos, são os doentes. A gente foi chamado para ser hospital. Eu confesso a vocês que tem hora que cansa cuidar de tanto doente, né? Eu confesso a vocês que cansa. Mas, irmãos, nós fomos chamados para seguir o Mestre. E o Mestre deixou para a gente o seu exemplo. E ele diz, eu não vim chamar justos, verso 32, e sim pecadores ao arrependimento. Isso aqui é muito importante. Nós que vamos, em nome de Jesus, agir com a espiritualidade que Cristo nos comissionou, nós fomos chamados para levar aos pecadores conformidade, manutenção nos erros? Não. Arrependimento. Nós fomos chamados para pregoar a mudança de vida. A mudança no interior, no caráter. Mas, irmãos e irmãs, antes de tudo, eu e você precisamos mudar. A gente precisa do olhar de Cristo. A gente precisa transformar o nosso entendimento sobre os relacionamentos. A gente não deve se afastar de publicanos e pecadores. A gente não deve se afastar dos doentes. A gente precisa proclamar o poder de Deus que tudo transforma. Mais 48 anos servindo a esse Senhor. Mais 48 anos amando pecadores e ensinando o arrependimento. É isso que Deus espera. Mas, queridos, queridas, há uma outra transformação interior que precisa acontecer no nosso coração para a gente agir como Jesus. A gente precisa transformar os valores da nossa fé. O que é mais importante? O culto ou as pessoas? O que é mais importante? O templo ou as crianças? O que é mais importante? O patrimônio no centro ou os pobres? Deu para entender os valores, né?
Jesus deixa muito claro que ele não está preocupado com cerimônia, com rito, com lugar sagrado. Jesus está preocupado com pessoas e suas necessidades. Jesus estava preocupado com aquele coletor de impostos que precisava mudar de vida e não tinha chance. Jesus estava preocupado com os amigos dele, que era tudo picareta, e que precisava mudar de vida. Jesus estava preocupado com seus discípulos que estavam com fome. Jesus estava preocupado com aquele homem com um problema na mão que podia ser curado. Jesus não estava preocupado com o dono da plantação de milho. Jesus não estava preocupado com o chefe da sinagoga. Jesus estava preocupado com o que Deus queria fazer na vida de pessoas. Queridos irmãos e irmãs, a espiritualidade cristã nos leva a mudanças internas, profundas mudanças, onde a gente vai colocar a pessoa à frente das coisas. Onde a gente vai colocar as pessoas à frente dos ritos. Onde a gente vai colocar as pessoas arrependidas, né? Onde a gente vai colocar as pessoas que querem o poder de Deus, que querem a mudança de Deus, em primeiro lugar. Jesus disse, e eu repito, os sãos não precisam de médicos, mas sim pecadores, os doentes, perdão. Eu não vim para justos, eu vim para pecadores, para promover arrependimentos. Eu não vim para conservar, apenas. Eu vim para dar o valor que Deus dá às pessoas, e não às coisas, não às cerimônias, não aos ritos. Irmãos e irmãs, me desculpe, numa noite de aniversário, falar isso para vocês, mas não tem jeito de falar de Jesus e da sua igreja, sem falar dos desafios espirituais que eu e você temos como indivíduos. Não dá para a gente falar do Evangelho de Jesus, sem nos lembrar que quem tem que mudar primeiro sou eu. E nós precisamos mudar a nossa ótica dos relacionamentos. A gente precisa amar quem precisa de amor. A gente precisa amar quem está perdido. A gente precisa abraçar aquele que ninguém abraça. A gente precisa se preocupar com aquele que não tem ninguém preocupado com ele. Recentemente, fomos convocados para uma campanha de oração no nosso país, em prol dos nossos missionários lá na Cracolândia de São Paulo. Fomos convocados porque, diante da reação pública, né, da política pública que foi realizada lá na Cracolândia, no centro de São Paulo, houve um grande problema que foi o espalhamento daqueles queridos seres humanos em estado tão difícil. E nós fomos chamados para orar para que os nossos missionários pudessem falar do amor. Irmãos e irmãs, eu confesso para vocês que eu orei. Mas eu confesso para vocês que eu orei pela minha igreja, para que ela pudesse ir na Cracolândia de Campo Grande. Porque toda cidade tem sua Cracolândia. E a gente precisa de orar, sim, para o que Deus vai fazer em São Paulo, porque Deus pode realizar. Mas eu fiquei incomodado, porque lá em Campo Grande, na rodoviária velha, hoje é uma Cracolândia com muita gente. E a quarta igreja está bem perto. Eu falei para Deus, Deus, muda a ótica dos nossos corações quanto aos nossos relacionamentos. Faz eu olhar para aquela pessoa que a gente considera perdida como alguém digno de amor.
Irmãos, naquela semana, Deus colocou no coração de alguns irmãos e irmãs lá da igreja fazer uma promoção de caldo, que estava friozinho. E sobrou muito caldo. E os irmãos falaram, nós vamos lá na Cracolândia distribuir o caldo. Foram, voltaram de lá impactados. Levaram crianças, foi uma menininha de... Vavá tem quantos anos, amor? 5 anos. Levaram uma menininha de 5 anos para a Cracolândia. É coisa de crente. É coisa de quem acredita em Jesus. Porque uma pessoa normal não vai levar uma filha de 5 anos. E aquela menininha orava pelas pessoas. Ainda não estou satisfeito que eles só foram uma vez. A gente precisa mudar nosso olhar, irmãos. Tem muita gente precisando. Nosso evangelho, esse evangelho que trouxe à vida da gente tanta paz, tanta harmonia, esse evangelho que mudou a gente, que trouxe para a gente perdão, pode mudar a vida de muitos Mateus, de muitos amigos de Mateus, pode mudar a vida de muitas pessoas com mãos ressequidas, porque o poder de Jesus é o mesmo. E eu quero dizer para os irmãos e irmãs nessa festa, permita Deus mudar sua ótica sobre o outro. Mais que isso, permita que mude os valores da sua fé. E fala, Deus, eu quero que as pessoas sejam mais importantes que os ritos, que as coisas. Eu quero que as pessoas sejam mais importantes do que os valores passageiros que a gente conserva. Eu quero viver isso como Jesus viveu. Amém? Desafio para mim, desafio para você. Eu prego isso, irmãos, eu tremo. Sabe por quê? Eu sou um educador. Eu não tenho muitas iniciativas, sou um homem tímido. Vocês vão ver, eu fico todo sem graça com pessoas que eu não conheço bem. Mas Deus tem colocado no meu coração que eu preciso melhorar, que eu preciso dar passo na direção de pessoas, que eu preciso falar com pessoas que eu não conheço. Você sabe o que é isso para um tímido? É uma doideira você chegar na rua e falar com alguém que você nunca viu. Você não consegue, você é tímido. Mas Deus tem mudado minha timidez. E eu tenho pedido, Deus, me faz uma pessoa mais relacional, mais aberta, mais disposta. E sem dúvida alguma, queridos, vivendo essa espiritualidade que Jesus nos ensinou, nós podemos sim colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Com uma certeza, as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com o templo e a pintura. Deixe as crianças dentro dele. Depois a gente pinta. O importante é estar cheio de criança aqui. Não se preocupa com as crianças andando no templo. O importante é que a criança esteja aqui. Não se preocupe se vai encher de pobre. Aleluia! Deus veio para os pobres, não é verdade? O Evangelho de Jesus é sim, é palavra de Deus. A palavra de Deus nos encoraja, queridos, a nos aproximarmos de quem precisa. A palavra de Deus nos chama para levarmos a cura a quem tem enfermidade. Só que eu e você precisamos de mudanças. Sabe por quê? Para a gente é muito cômodo ser salvo, sentado, satisfeito. Para a gente é muito cômodo. Jesus já pagou o preço pelo nosso pecado, amém? Louvado seja Ele por isso. Mas pagou para a gente ficar sentado esperando a morte?
Não, Ele nos deu antes uma missão: levar o Evangelho a toda criatura, fazer seguidores dele em todos os lugares do mundo. Mas para isso eu e você precisamos mudar a nossa ótica e precisamos mudar também a nossa compreensão fundamental da nossa fé. Não viemos para construir templos, embora eles nos são muito úteis. Nós viemos para pregar a salvação de Cristo. Nós não viemos para pintar templos e conservá-los. Nós viemos para enchê-los do poder de Deus e da cura na vida das pessoas. E Deus espera de mim, de você, hoje, amanhã, depois, até quando Ele voltar, a fidelidade a essa experiência de salvação que mudou a nossa vida e que por isso nos impulsiona na direção daqueles que precisam. Como eu disse, numa festa de aniversário, poderia falar muitas coisas maravilhosas, mas para mim não há nada mais maravilhoso do que ser desafiado a me parecer mais com Jesus. E eu acho que não há nada mais maravilhoso para você, membro dessa igreja, ou visitante, né, nessa noite, do que ser desafiado a ser como Jesus, a pensar como Jesus, a agir como Jesus, a desenvolver uma espiritualidade como a de Jesus. E para isso, a gente precisa de mudanças internas. A gente precisa mudar como a gente olha para o outro. A gente precisa olhar a necessidade do outro e considerá-la importantíssima. Mas também precisamos mudar nossa compreensão da fé. A gente precisa permitir que a nossa fé seja mais que cerimônia, seja mais que tradição, mas precisamos de uma fé viva, que proclame o Salvador vivo, que tem poder para mudar as pessoas hoje. Que Deus te encoraje, me encoraje a viver plenamente a espiritualidade de Cristo. Amém? Eu costumo dizer que meu professor de homilética dizia que um sermão sem um desafio no fim é pouco produtivo. Eu queria fazer um desafio para você que, ouvindo a palavra de Deus, a gente cantou, né? Que quando a gente ouve a voz, a gente quer obedecer. Ouvi a voz, obedecerei. E eu quero perguntar para você nessa noite. Eu sei que você vai falar, mas eu já faço isso, já vivo isso. Eu também. Mas se você entendeu que Jesus está desafiando você mais uma vez a fazer esse compromisso de maneira intensa, renovada, aprofundada, e você quer diante dele falar: Jesus, faz as mudanças que precisa, para que eu possa agir como o Senhor, para que eu possa ir atrás daqueles que precisam, para que eu possa amar os que precisam, para que eu possa ver o teu poder na vida das pessoas que precisam, para que eu possa ver esse templo lotado de gente transformada pelo teu poder, e eu quero fazer parte disso. Se você, entendendo a voz de Deus, está disposto a obedecer, está disposto ou disposta a falar: Jesus, cumpre em mim essa palavra, começa em mim, isso. Olha para o lado, não, você só. Se você deseja, quero convidar você a se colocar em pé. Deus de poder, sua é a palavra, seu é o Espírito que fala ao nosso coração. Nós sabemos, Deus, que a obra de convencimento é tão somente do teu Espírito. A edificação vem tão somente pelo teu poder. E nesta noite, diante da palavra do Evangelho de Jesus, o Salvador, diante daquele que é nosso exemplo, mestre, por quem nos reunimos, pela obra dele nos reunimos, nós queremos nessa noite dizer mais uma vez: queremos ser como ele. Queremos viver a espiritualidade que ele viveu. Queremos, ó Deus, ter a ótica para a vida que Jesus teve.
Queremos olhar para as pessoas como Jesus olhava. Queremos, ó Deus, de maneira comprometida, valorizar as pessoas, mais que as coisas, as instituições e os ritos. Nos ensina, Senhor, a cada dia a sermos fiéis ao Teu Evangelho. Nos colocamos em pé diante da Tua presença eterna, como manifestação do nosso ouvir, e que com o nosso entendimento, nós estamos mais uma vez pedindo: venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Que o Senhor cumpra em nós, edificando-nos, fortalecendo-nos, enviando-nos, fazendo-nos amar como Jesus amou. Nos ajude para viver esse desafio espiritual que para nós é tão alto. Por isso nós dependemos da obra poderosa do Teu Espírito Santo e aguardamos nela com amor e temor, na certeza de servi-lo com intensidade e fervor. Oramos assim, nos comprometendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. É o que nos diz a palavra de Deus. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Andar com Cristo é a urgente necessidade de mudar um pouco todo dia. Urgente. Para que nós tenhamos prazer da presença de Cristo e a alegria da obra de Cristo pulsando em nosso coração. E que nós queiramos realmente isso, para que nós sejamos eficazes na obra de Deus nessa cidade. Nossa cidade carece muito de Jesus. E nós somos as pessoas que Deus escolheu para alcançá-la. Então, nossa missão é grande. E nós precisamos abraçar essa missão de todo o nosso coração. Mas de todo o nosso coração. Então, que Deus coloque de fato ousadia no nosso coração. Que a gente vá além. Porque o povo precisa de Deus. Seus amigos precisam de Deus. Seus parentes precisam de Deus. Nós continuamos precisando de Deus. Porque temos muito que aprender com o Senhor, para quem sabe um dia ter a coragem do apóstolo Paulo, que isso me assombra muito, quando ele diz: se vocês querem saber como é imitar a Cristo, é só viver do jeito que eu vivo, porque eu imito a Cristo. Eu não ouso dizer isso, mas ele disse. Então, chegando daquele jeito, é porque você está no outro nível, eu diria, no outro nível. Então, que nós queiramos isso em nosso coração. Até porque nós estamos aqui para contribuir para o desenvolvimento do reino de Deus. E requer mão na massa e o olhar certo, obviamente, para fazermos isso. Que Deus nos dê os olhos dele, o coração dele e a disposição dele para fazermos a obra que, antes de tudo, é dele. Amém?